Uma das artistas mais injustiçadas dos anos 2000, com toda certeza, é Jessica Simpson. Ela teve altos e baixos na sua carreira, mas definitivamente ela conseguiu deixar sua marca na música antes oficialmente de mudar completamente o seu status e ir se tornar uma grande empresária. Hoje a gente vai refletir sobre o que aconteceu com Jessica Simpson. Antes da gente começar, você já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. A carreira da Jessica começa com ela ainda criança cantando em corais de igreja. A família dela sempre foi uma família muito cristã, vamos dizer assim. E ao determinado ponto que ela começou a crescer e chegar em determinados locais, ela começou a participar de audições para conseguir entrar na televisão. E um dos locais onde ela fez a audição foi para o Clube do Mickey. E ela chegou a cantar na audição lá, gente, Amazing Grace, sem contar que ela também fez uma coreografia de Ice Ice Baby, que é aquele hit dos anos 90. Só que aí, gente, o que aconteceu? Ela avançou nas categorias ali em que foram feitas as audições e ela tava ao lado da Christina e da Britney o tempo inteiro. Vocês sabiam disso? Porém, ela não passou depois de determinado ponto. A Christina e a Britney entram no Clube do Mickey e ela volta para a igreja. Ela voltou pro coral da igreja e começou a cantar mais frequente do que antes, porque meio que tipo assim, ela não estava participando de nenhuma outra audição e ela estava vivendo aquela frustração também. Porém, a vida dela muda em determinado ponto, onde um chefe de gravadora lá, de uma gravadora cristã no caso, viu ela cantando e falou: olha, eu quero te oferecer um contrato para você lançar um disco gospel, né? E aí a família dela achou ótimo, ela assinou esse contrato e começou a gravar esse disco gospel. A gravadora era a Proclaim Records, que não existe mais, essa gravadora faliu, é importante a gente já falar isso. E assim, naquela época que ela fez a audição para essa gravadora, ela cantou I Will Always Love You e ela arrasou cantando essa música. E o chefe da gravadora ficou doido com ela e achava que ela tinha tudo para poder se tornar uma das maiores artistas gospel do começo da nova geração. Por causa dessa promoção que a gravadora estava fazendo nela no aspecto gospel, ela começou a cantar em diversas igrejas e começou a viajar o país inteiro para poder promover o trabalho dela. Só que aí, gente, o que começou a acontecer? A Jessica começou a atingir a puberdade e ela se desenvolveu corporalmente. Ela começou a ficar com o corpo com mais curvas, ela ficou com os peitos grandes e isso tudo pro pai dela estava sendo uma coisa que não combinava com a carreira gospel dela. Assim, o pai boicota ela e tira ela oficialmente da gravadora por causa que ela estava ficando sexy demais para poder cantar músicas de Deus. A gravadora Proclaim Records fale oficialmente e nessa falência vai junto o primeiro álbum da Jessica, que ia chamar Jessica. E assim, no que esse álbum não é lançado, a avó da Jessica resolve produzir algumas cópias, ela patrocina isso, entendeu? E aí eles lançam o CD dela para vender nas igrejas. Só que além de vender nas igrejas, ela começou a pegar esse álbum gospel dela e distribuir para algumas pessoas que eram da indústria da música. E uma das pessoas que recebeu esse CD gospel dela foi o Tommy Mottola, que na época ainda era marido da Mariah Carey. Ele ficou apaixonado por ela, contratou ela e inclusive ele disse que ela era um rosto novo, que ela tinha uma atitude nova e que diferente de Britney Spears, ela podia cantar. Naquela época, a indústria ficou louca com o formato Britney, porque ela estava rendendo milhões semanalmente e a indústria estava louca para poder criar novas artistas que conseguissem talvez
tapar Britney Spears, né? Só que isso não acontecia. A gente percebe que a pessoa que mais chegou perto da Britney no aspecto de popularidade, de conseguir ter sucesso, das pessoas criarem mesmo uma base de fãs enorme, foi a Christina Aguilera. Fora isso, todas as outras tentativas funcionaram até pouco prazo. Só que o Tommy Mottola tinha uma proposta diferente para Jessica Simpson. Por quê? Como ele via que a Christina e a Britney estavam assim muito em alta naquele momento, rendendo horrores, ele pensou que fazendo uma artista visualmente como Britney e Christina, mas vendendo uma música que fosse um pouco mais adulta e madura, com mais vocais e tal, ela poderia chamar atenção por esse diferencial. Então ela seria anti-sex appeal, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que ela teria sim um it de sex appeal. E ele acreditou que essa imagem dela, por ser teen ao mesmo tempo que cantando coisas que são anti-sex appeal, poderia fazer com que músicas diferentes fossem mais facilmente identificáveis também para um público teen, assim como para um público adulto. Ele lança oficialmente o single de estreia dela, Wanna Love You Forever, em 99, no dia 28 de setembro. O single se tornou um sucesso em diversos territórios, mais notavelmente número 3 na parada da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos. O single conseguiu vender oficialmente muito bem nos Estados Unidos e ganhou uma certificação de platina por conseguir vender mais de 1 milhão de cópias no país. O Sweet Kisses é lançado, que é oficialmente o primeiro álbum da Jessica, e ele é bem mais lento do que o esperado nos Estados Unidos. Porém, na Europa, o álbum vai muito bem. Com o tempo, esse álbum começou a crescer nos Estados Unidos e até hoje já conseguiu vender mais de 2 milhões de cópias dentro apenas ali do território deles. Só que era fato, gente. Tinha uma coisa ainda que não atravessava a Jessica para transformar ela numa artista relevante que todo mundo amasse. Ela tava ainda atrás da Britney e da Christina. Ela era terceiro lugar e o Tommy Mottola não queria terceiro lugar. Foi aí que ele resolve transformar ela oficialmente numa artista sexy no segundo álbum de estúdio dela. Então ele pega a Jessica, muda totalmente a imagem dela, faz ela endossar uma imagem muito mais voltada para dança, pro sexy, usando roupas curtas, roupas apertadas, e bota ela também para trabalhar com os produtores de pop mais importantes do momento. Nesse período, ela também terminou com o namorado dela daquela época, que também virou o marido dela em determinado ponto, o Nick Lachey. E aí ela percebeu que isso poderia ser uma coisa para poder ser utilizado também na promoção do álbum dela, e ela fez algumas coisas no disco Irresistible que podiam preencher esse requisito aí desse término dos dois. Mas em setembro eles voltaram, pouco tempo depois. Então acabou que algumas narrativas que estavam dentro do Irresistible, que teriam sido inspiradas pelo término dela com o Nick, acabaram meio que assim, não fazendo sentido. E no geral, o Irresistible foi um fiasco. O álbum vendeu 127 mil cópias na sua primeira semana nos Estados Unidos, debutando em 6º lugar na parada da Billboard 200. O que acontece? Por mais que o Irresistible vendeu na sua primeira semana o dobro do que o Sweet Kisses, no geral o álbum só conseguiu vender dentro dos Estados Unidos 500 mil cópias. Eles lançaram um segundo single do álbum, que foi A Little Bit, mas infelizmente também não teve sucesso e eles cancelaram a promoção do álbum já no segundo single. Tá, gente, mas vocês vão falar assim pra mim: nossa, Gabriel, você tá contando aqui as coisas, a carreira dela parece que foi um desastre. Por que que ela é tão reconhecida, afinal de contas, né? É aí, gente, que o negócio começa a tomar forma, quando ela lança seu terceiro álbum de estúdio e ela faz uma coisa que mudou completamente o status da vida dela. Não é à toa que ela meio que se tornou uma mega estrela e só falavam dela a partir de 2003. Em 2002, ela começa oficialmente a produção do seu novo álbum, depois do fiasco do Irresistible. E aí, ela resolve fazer um álbum com uma pegada um pouco diferente e mais voltada para o romântico. Ela cria, sim, o In This Skin, que é o terceiro álbum que ela lançou em 2003. O primeiro single desse projeto foi Sweetest Sin, que no começo, quando foi lançada, ela não obteve sucesso relevante.
E assim, a Sweetest Sin era uma música sobre a virgindade dela que ela havia perdido com o Nick Lachey. Então assim, todo mundo achou que aquilo podia ser uma coisa pra ser falada naquele momento que ia ser muito legal e tal, mas o pessoal meio que não deu confiança. Será que se ela não tivesse feito isso lá na época do Irresistible não teria feito mais efeito? Ninguém sabe. É aí que o pai dela, no caso da Jéssica, que era o empresário dela, resolve dar pra MTV uma sugestão de criar um reality show com a rotina da Jéssica e do Nick. O reality show focou principalmente no casamento deles, na gravação do terceiro álbum da Jéssica e também na rotina de vida deles. E assim, o show se tornou um fenômeno porque meio que as palhaçadas da Jéssica, né, chamavam muito a atenção. E aquele status também que o pessoal coloca dela como Dumb Blonde da América, né, aconteceu por causa desse reality show. Eles colocavam ela como loira burra no reality show e o pessoal acreditava que ela era daquele jeito mesmo. E assim, ela ganhava mais e mais popularidade. E isso revertia aonde? No seu álbum. A série foi um sucesso monstruoso de audiência e ficou por 3 temporadas até o ano de 2005. O álbum da Jéssica começou a ficar cada vez mais popular e aí eles resolveram fazer uma nova versão desse disco e lançar com algumas faixas a mais. E essas faixas a mais foram lançadas como single no relançamento do álbum e fizeram um sucesso monstruoso, emplacando os maiores hits da carreira da Jéssica. E aí que nós tivemos, por exemplo, With You, nós tivemos também Take My Breath Away e Angels. Esse álbum ficou tão grande que ele conseguiu vender 15 milhões de cópias no mundo por causa exatamente da popularidade do reality show. Depois do fim do reality show em 2005, a Jéssica volta ao estúdio e começa a produzir um novo álbum. E lógico, gente, já que ela teve toda aquela popularidade com o In This Skin, era óbvio que o próximo projeto teria que ter um apelo que funcionasse também para poder fazer com que as pessoas amassem aquele projeto. É aí que ela começa a produzir o álbum em 2005, mas acontece a saída dela oficialmente da Columbia Records depois do sucesso do terceiro álbum. Eles ficaram juntos aí desde o começo da carreira dela, mas ela assina um contrato melhor com a Epic. Só que durante esse processo todo, ela também estava enfrentando o divórcio dela com o Nick. Então tava rolando uma questão pública muito forte também naquele aspecto ali, porque a carreira dela tava balanceada por ter tido aquele reality show muito grande, o início do divórcio da Jéssica, a cara dela tava em todos os tabloides da época, então assim, ela tava vivendo um inferno emocional naquele período. E além disso, ela tinha que lançar o seu álbum. E aí, ela cria o disco A Public Affair e o primeiro single A Public Affair. Essa música é dada como uma cartada de marketing, porque como ela estava sendo muito publicada em revistas naquele momento pelo divórcio, a gravadora resolveu lançar um dia antes oficialmente do assinar o divórcio e estarem oficialmente separados, a música Public Affair. Então meio que assim, serviu como o buzz negativo para promover a música. Conseguiu vender nos Estados Unidos mais de 500 mil cópias e foi top 20 na Hot 100. E detalhe, nesse período também que essa música entrou na Hot 100, o iTunes estava bombando e a música apareceu no top 10 do iTunes ao lado de Invisible, também da Ashlee Simpson. E foi a primeira vez na história que irmãs apareceram num top 10 juntas de uma plataforma de vendas. Ela lança o disco A Public Affair em 2006, mas também não vai muito longe com o disco, tá? Esse álbum é considerado também um flop no aspecto do produto final. Então aí ela resolve mudar os seus ares na carreira dela e começa a experimentar outras coisas no ano de 2007, onde ela oficialmente começou a escrever o seu álbum seguinte, Do You Know? O pai dela estava forçando um pouco a barra também para ela experimentar coisas focadas no country, porque os artistas country naquele determinado momento estavam tendo muitas músicas relevantes. Então, ela conseguir trazer isso também para a música dela ia dar uma possibilidade dela conseguir emplacar em charts de country melhor do que tentar emplacar e concorrer com artistas pop.
A Jéssica afirmou ter crescido em torno da música country e queria retribuir toda a influência que eles tiveram na vida dela. Ela lança o single Come On Over, né, como o primeiro single oficial do You Know dela, no dia 20 de junho. A canção estreia em número 41, inclusive na parada da Billboard Country Songs, tornando-se a estreia mais alta para a primeira entrada de um artista nessa parada. Ela lança o Do You Know em 2008 e o álbum vende apenas 68 mil cópias na sua primeira semana. Esse álbum é considerado o maior fracasso comercial da carreira da Jéssica e até hoje dentro dos Estados Unidos ele conseguiu vender apenas 200 mil cópias. Além disso, essa transição da Jéssica para a música country foi recebida de forma extremamente negativa, tá? Infelizmente, ela sofreu um pouco quando foi se apresentar e levar as músicas do You Know para poder a experiência de palco, né? E o pessoal vaiou ela pra caramba no festival de música country. Em 2012, Jéssica engravida do primeiro filho e inicia sua carreira no mundo dos negócios. Ela lança uma linha de roupas para grávidas em 2012, além também de um perfume inspirado pela maternidade. E assim, ela se tornou uma das grávidas referência no mundo naquele momento. Todo mundo só falava da gravidez de Jessica Simpson, a mais bela grávida, que se vestia melhor e tal. E a popularidade dela nisso começou a crescer e as roupas começaram a vender muito, além como o perfume. Em 2013 ela tem outro filho e continua crescendo mais ainda nos seus negócios, sem contar que se casou novamente também. Ela lança uma linha de decoração a quartos, incluindo roupas de cama, incluindo móveis e afins, e também foi um sucesso enorme esse empreendimento dela. Em agosto de 2015 a empresa dela estava indo muito bem, mas uma apresentação que ela fez no HSN fez com que oficialmente a marca dela explodisse e vendesse muito subitamente por causa das apresentações dos produtos. Ela também lança uma roupa de ginástica Warm Up, disponível para varejistas nos Estados Unidos. Inclusive essa marca foi expandida em 2016 e começou a incluir investidores internacionais e ser exportada. Por causa de todo esse empreendimento dela, ela conseguiu fazer a marca Jéssica Simpson se tornar bilionária. Então assim, ela ganhou muito mais no mundo dos negócios, foi respeitada muito mais no mundo dos negócios do que oficialmente como cantora. No ano passado, ela lançou aquele livro dela, o Open Book, que falou de tudo isso. Falou do casamento dela com o Nick, falou de como foi se tornar mãe, falou de coisas que a indústria fez com ela lá no começo da carreira dela, quando envolvia a comparação dela com Britney e Christina. Então assim, ela expôs muito ali de um sentimento pessoal dela que as pessoas não imaginavam que ela tinha passado. E o livro se tornou um sucesso. Além disso, foi a primeira vez que ela lançou novas músicas, tá? Ela lançou 6 faixas no SoundCloud para comemorar o lançamento deste Open Book. Então, apenas no SoundCloud ou para quem comprar a versão áudio do livro vai receber as canções juntos. Foi a primeira vez que a Jéssica voltou a lançar alguma coisa de verdade desde lá de 2008, quando ela terminou com o Do You Know. Ela tentou fazer sim algumas tentativas de gravar álbuns seguintes, mas ela gravava, desistia do projeto, chamou pessoas para poder fazer com ela importantes como a Linda Perry, mas ela largou todos os projetos para trás porque a carreira de businesswoman acabou sendo o que tornou ela uma grande empresária hoje em dia. O pessoal é obcecado hoje em dia por Jéssica Simpson, mesmo pela sua imagem e pelo aspecto das coisas que ela vende. Muita gente nem lembra que ela foi cantora em determinado momento, tá? Se eu esqueci de comentar alguma coisa nesse vídeo aqui, deixa aqui embaixo um comentário sobre a sua opinião e me conta também o que você acha de Jéssica Simpson. Se esse vídeo aqui for bem, eu vou amar fazer álbum a álbum dela, refletindo todas as eras, ok? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.